E aí pessoal, tudo bem? A partir de agora começa o programa Play no Enem em parceria com o Claretiano Rede de Educação. Um programa feito especialmente para quem quer se preparar para as provas do Enem e ingressar em uma universidade. Aqui, além das aulas que são ministradas pelos professores do Claretiano Colégio, você fica por dentro das informações sobre o Enem. E você que ainda não decidiu qual curso escolher, fique ligado na nossa dica de hoje. FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. O FIES é um programa do Ministério da Educação destinado à concessão de financiamento a estudantes em cursos superiores presenciais. As inscrições são gratuitas e acontecem todo semestre, em datas estipuladas pelo governo, devendo ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do sistema de seleção do FIES. Para se inscrever no processo seletivo do FIES, é necessário que o estudante tenha realizado o Enem a partir de 2010 e obtido uma pontuação mínima de 450 pontos na média das provas e não tenha zerado na redação. O aluno deverá possuir e comprovar renda familiar bruta mensal de até 3 salários mínimos por pessoa. A partir de 2018, o FIES possibilita juros zero a quem mais precisa e uma escala de financiamento que varia conforme a renda familiar do candidato. O FIES não disponibiliza o financiamento de 100% do curso, sendo uma porcentagem diferente para cada aluno, tendo como requisito a renda familiar, com um mínimo de financiamento de 50%. O FIES atende cursos de graduação e segunda graduação, desde que o aluno não tenha sido beneficiado anteriormente ou já tenha quitado o financiamento, e também de acordo com vagas na instituição desejada. O Claretiano participa do programa de financiamento semestralmente, concedendo vagas para alunos em seus cursos na modalidade presencial. Para mais informações, E aí, gostou? Ficou interessado? Então vamos estudar! A aula de hoje é Matemática, Geometria, com o professor João Paulo. Olá, meu nome é João Paulo, sou professor de Matemática. Estamos aqui hoje para mais um episódio do Play Enem. Hoje eu vou trazer um assunto de geometria, um tópico bastante interessante que pode ser bastante útil para as próximas provas do Enem. O tema que eu vou apresentar é denominado isometrias e simetrias. Eu vou apresentar um pouquinho os conceitos iniciais e durante o processo desse episódio eu vou mostrar algumas questões do Enem, como elas aparecem e como esses conceitos podem ser aplicados para resolver essas questões. Primeiramente, vamos retomar o conceito de isometrias. Isometrias são transformações geométricas que preservam distâncias entre pontos. Pois bem, transformações geométricas são transformações que modificam figuras no plano ou no espaço. Existem algumas propriedades que as transformações geométricas possuem. Além de preservar as distâncias entre pontos na figura original e na figura transformada, nós temos também que cada segmento de reta da figura transformada possui a mesma medida do seu correspondente na figura original. Além disso, cada ângulo da figura transformada possui a mesma medida do seu correspondente na figura original. Em resumo, nós podemos dizer que transformações geométricas, além de preservarem distâncias entre pontos, têm as propriedades de manter o comprimento das medidas dos segmentos da figura original, bem como as medidas dos ângulos. Basicamente, isometrias não alteram o tamanho e a forma das figuras geométricas. Eu trago aqui as 4 principais isometrias que podem acontecer no plano: reflexão, rotação, translação e a reflexão deslizante. Eu escolhi para esse episódio abordar as 2 primeiras, a reflexão e a rotação. Vamos começar abordando a reflexão em torno de uma reta. Primeiro eu vou fazer a definição da reflexão de um ponto em torno de uma reta e em seguida vamos passar a uma transformação de uma figura, no caso um triângulo, para entender como que isso funciona em situações de figuras geométricas. Vamos então ao primeiro passo. Eu tenho aqui um ponto escolhido qualquer do plano e tenho uma reta de referência.
Essa reta de referência eu tenho para poder realizar a reflexão. Então, nesse primeiro momento, eu preciso de dois elementos, um ponto e uma reta. O meu objetivo é fazer a reflexão desse ponto em torno dessa reta. Como que se faz isso? Vamos considerar um segmento perpendicular que intercepta, então, a nossa reta de referência, que vai ser o nosso eixo de reflexão. Faço o seguinte procedimento. Eu meço a distância por meio dessa perpendicular do ponto até a minha reta. E em seguida eu faço o transporte desse comprimento para o outro lado e determino, então, um ponto Q. Dizemos, então, que esse ponto Q é o refletido ou a reflexão do ponto P em relação à reta R. Observa, então, que por esse processo de construção, a distância do ponto P à reta R, a distância da reta R ao ponto Q, são as mesmas. Dessa forma, nós temos, então, a preservação das distâncias entre pontos. Portanto, reflexão é uma isometria. Para avançar um pouquinho mais, nós temos, então, a situação da reflexão em torno de uma reta, considerando agora uma figura geométrica. Para esse caso, eu trouxe aqui um triângulo qualquer, com vértices P, A e Z. O meu objetivo é fazer a reflexão desse triângulo em torno dessa reta S, que é o eixo de reflexão. Para isso, eu vou adotar o princípio que eu apresentei no slide anterior, fazendo o seguinte: para cada um desses pontos, eu vou traçar segmentos que são perpendiculares à reta S. Dessa forma, eu tenho, então, segmentos perpendiculares partindo do ponto P, formando ângulos de 90 graus, né? Partindo do ponto Z e formando também ângulo de 90 graus com a reta S, e do ponto A a mesma coisa. A partir desses segmentos que são perpendiculares, eu vou reproduzir do outro lado da reta as medidas desses segmentos. E aí eu tenho pontos P', A' e Z' que estão à mesma distância da reta S com relação à figura original. Nós damos o nome, então, para o triângulo PAZ da figura original. E P', A', Z' como sendo a forma transladada. Observe, então, isso pode ser, na verdade, demonstrado matematicamente, que o correspondente do segmento PZ possui, que no caso é o P', Z', possui o mesmo comprimento. A mesma coisa acontece com os demais lados do nosso triângulo original. PA, correspondendo então ao P', A', de mesmo comprimento, e também o AZ em correspondência com o A' e Z'. Ok? Nesse caso, vamos analisar essa questão 49 que foi aplicada no Enem de 2009. Vamos então primeiro ao enunciado. Um decorador utilizou um único tipo de transformação geométrica para compor pares de cerâmicas em uma parede. Uma das composições está representada pelas cerâmicas indicadas por 1 e 2. Nós temos então aqui a indicação das cerâmicas que ele utilizou para definir esse padrão no momento que ele for fazer a montagem desse mosaico, dessa composição. Vamos então à pergunta. Utilizando a mesma transformação, qual é a figura que compõe par com a cerâmica indicada por 3? Então nós devemos nos concentrar, para a resolução dessa questão, a imagem número 3. As imagens, as figuras 1 e 2, vão nos informar qual foi então a transformação que foi aplicada. Lembrando que nós vimos anteriormente a transformação que é a reflexão por meio de uma reta. Temos aqui então as alternativas A, B, C, D e E, e nós devemos então identificar entre essas 5 opções aquela que corresponde à transformação, a mesma que foi aplicada nas imagens 1 e 2. Para facilitar, vamos ampliar um pouquinho essa imagem aqui. Eu tenho então
à disposição da imagem principal do nosso problema, do nosso exercício do Enem. Eu tenho as imagens originais, né? Então são quadrados, em que em sua composição nós temos nas diagonais 3 bolinhas, né? E também a presença de triângulos. O que será que vai acontecer? O que deve ser feito para que essa imagem seja transformada nessa? E a partir desse momento, nós vamos aplicar a mesma transformação geométrica, que no caso é uma isometria, para essa imagem aqui. Então vamos organizar o raciocínio, primeiro descobrindo o que foi feito nessa transformação, para depois replicar para a segunda. Eu tenho aqui, então, a imagem número 1. Então é o quadrado, né? Com as bolas indicadas aqui na diagonal, né? Saindo do canto inferior esquerdo para o canto superior direito. E tem um triângulo no canto inferior direito. Vamos considerar, então, uma reta de referência, um eixo de reflexão. Vamos observar, então, que ao movimentar a figura que é apresentada no enunciado, né? Ela está aqui numa forma um pouco mais clara e ela já vai ser destacada. Nesse destaque, nós observamos, então, que há uma correspondência, né, por meio dessa reta que faz a reflexão da imagem superior com a imagem inferior. Observa, então, que se nós observarmos a forma geométrica, né, o quadrado, possuem as mesmas dimensões, as mesmas medidas, né? Nós temos também que a disposição ocorre de forma refletida ou de forma espelhada, como também nós costumamos a nos referir a esse tipo de transformação. Eu tenho, então, as bolinhas, né, que estão a uma mesma distância do eixo de referência, e também o triângulo a uma mesma distância e de forma refletida, espelhada. Então, o que foi aplicado nessa situação foi a reflexão dessa primeira imagem em torno de uma reta. Feito isso, nós temos condições, então, de desenvolver a parte do exercício para responder a pergunta, que é com relação à imagem 3 que vai aparecer agora aqui. Eu tenho, então, a imagem posicionada, vou considerar também, né, seguindo essa reta para realizar essa reflexão, e a partir disso, né, de posse de um rascunho, né, no momento da prova, nós vamos fazer o espelhamento dessa imagem, né? Observa então que o triângulo, estando agora na parte superior esquerda, com o processo de reflexão, ele se localiza agora na figura na parte inferior, na situação do canto inferior esquerdo, ok? Temos também o posicionamento das bolinhas, né, que estão sobre as diagonais. Estando as bolinhas sobre as diagonais, nós vamos fazer o processo de reflexão, lembrando a mesma forma como foi feita na situação anterior. Nesse caso, então, as distâncias são respeitadas, né? Então, as bolinhas, elas estão mais próximas e se distanciando. Então, nesse caso, ela vai de mais próximo se distanciando num processo que, na parte de cima, ela vai subindo da esquerda para a direita. Então, nesse caso, ela vai descendo da esquerda para a direita. Bom, chegamos, então, à conclusão da imagem, né? Assim como pede o enunciado. E aqui nós retornamos então à pergunta. Utilizando a mesma transformação, qual é a figura que compõe par com a cerâmica indicada por 3? Então, de acordo com a reprodução da nossa imagem, nós vemos então que a alternativa correta para a nossa questão 49 é a letra B. Então, eu acabei de mostrar aqui uma situação onde o conhecimento das principais propriedades sobre transformações geométricas, em particular isometrias, e nesse caso a reflexão em torno de uma reta, ela nos permite então resolver uma questão da prova do Enem. Vamos então agora a um segundo tópico, envolvendo ainda as transformações geométricas. Agora eu vou abordar a questão da rotação em torno de um ponto. Então, anteriormente, nós abordamos a questão da reflexão, que é um espelhamento, né? E agora nós vamos rotacionar. Vamos então aos detalhes, primeiro começando pela situação de um único ponto.
Para realizar a rotação em torno de um ponto, eu vou considerar o seguinte: um ponto de referência, que é o ponto O, pelo qual eu vou fazer a rotação de um ponto P. Para realizar essa rotação, eu preciso de dois elementos. Um ângulo que vai marcar a amplitude dessa rotação e também um sentido para essa rotação. Então, essas informações são essenciais para o processo de rotação de um determinado objeto, uma figura ou um ponto, em torno de um ponto fixo. O ângulo, ele vai marcar a amplitude. Qual é esse deslocamento? Como se fossem ponteiros, né, de um relógio analógico. Então, estando originalmente na posição P, eu vou fazer então essa reflexão. Isso pode ser feito com construções utilizando régua e compasso, né? Mas isso não vai ser apresentado aqui. Então, a partir desse ponto, eu tenho uma distância já, né, original em relação ao ponto O. Eu preciso, nesse momento, que esse ponto, como se fosse um ponteiro de relógio, seja deslocado, como se eu fosse empurrando e ele tivesse conectado por uma haste, né, até a posição que vai originar o ponto Q. Então, o nosso ponto Q é a resposta para o nosso processo de rotação de um ponto em torno do ponto O. Observa que esse ângulo, né, é aquele que foi definido anteriormente. Então, para o processo de rotação de um ponto em torno de outro ponto, eu preciso tanto informar o sentido, que nesse caso é horário, né, acompanha a movimentação dos ponteiros do relógio, e também qual é essa amplitude, qual é esse ângulo que esse ponto, né, vai se mover. Outra informação importante é que essa distância, ela é preservada, né? Então esse símbolo aqui indica que o comprimento dessa linha, desse segmento imaginário, é o mesmo, ou seja, a distância do ponto O ao ponto P é a mesma distância do ponto O ao ponto Q. A rotação em torno de um ponto, portanto, ela é uma isometria, né? Ela preserva distâncias e preserva também amplitude de ângulo, ok? Vamos agora para uma questão um pouco mais geral, apresentando uma figura geométrica, assim como nós fizemos na situação anterior. Vamos considerar então um ponto fixado, né, que é o nosso ponto fixo para realizar a nossa rotação dessa figura, o triângulo CEU. Para isso, nós vamos definir um ângulo de rotação. No caso anterior, o ângulo foi considerado de forma genérica, um ângulo alfa. Nessa situação, eu vou considerar a rotação por um ângulo de 90 graus. E o sentido de rotação vai ser no sentido anti-horário. Para fazer esse processo, então, nós vamos então marcar distâncias, né, a partir do ponto O em relação aos vértices, traçando essas linhas e rotacionando cada uma delas de 90 graus no sentido anti-horário. Vamos observar então, eu tenho aqui linhas vermelha, azul e roxo. A partir do ponto O, nós traçamos o segmento até o vértice C e fazemos então a rotação em torno do ponto O, preservando então esse comprimento. Isso vai determinar então um segmento de extremidade C'. O processo é repetido para todos os outros vértices, então traçamos um segmento partindo do O até o vértice U, do ponto O até o vértice E e aplicamos uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário. Ao realizar então essa rotação nessas duas últimas situações, nós determinamos novos vértices, o U' e o E'. Formamos então o triângulo que é o rotacionado de 90 graus em torno do ponto O no sentido anti-horário. Temos então o triângulo C', E' e U'. Observamos que as distâncias, e isso pode ser demonstrado matematicamente, as distâncias entre os pontos, né, as medidas dos lados do nosso triângulo que foi obtido a partir da rotação do triângulo original, tem as mesmas medidas que o triângulo CEU. Portanto, são preservados tanto as medidas de ângulo interno, os ângulos internos desse triângulo, bem como as medidas dos segmentos.
Essa então é a forma rotacionada do triângulo original CEU, obtendo então o triângulo C', E' e U'. Assim como foi feito no tópico anterior, eu trago aqui também uma questão onde esse processo de rotação pode ser empregado, tem que ser empregado para poder resolver a questão. Vamos então entender o enunciado e desenvolver esse processo. Questão 150, essa é uma questão que apareceu, que foi colocada no Enem de 2017. A imagem apresentada na figura é uma cópia em preto e branco da tela quadrada intitulada O Peixe, de Marcos Pinto, que foi colocada em uma parede para exposição e fixada nos pontos A e B. Então, a importância na hora de se resolver as questões do Enem é ler trecho a trecho, extraindo todas as informações que são importantes no processo de solução. Então, vamos entender o que foi feito. Nós temos aqui uma reprodução de uma imagem, de uma tela. Ela foi fixada em 2 pontos, o ponto A e o ponto B. Vamos então à segunda parte. Por um problema de fixação de um dos pontos, a tela se desprendeu, girando rente à parede. Uma situação que a gente observa naturalmente, quando fixamos alguma coisa na parede e algum canto se destaca, se descola, então aquilo lá rotaciona rente à parede. Após o giro, ela ficou posicionada como ilustrado na figura, formando um ângulo de 45 graus com a linha do horizonte. Nós temos então aqui o ponto A, que é o ponto original de fixação juntamente com o ponto B. A figura, então, a imagem se desprendeu desse ponto, ficando somente fixa pelo ponto B, rotacionou rente à parede de tal maneira que ela formou um ângulo de 45 graus com a linha do horizonte. Vamos então à segunda parte do que o exercício pede. Para recolocar a tela na sua posição original, deve-se girá-la rente à parede, no menor ângulo possível, inferior a 360 graus. Nós temos aqui uma situação bastante interessante. Nós temos aqui alternativas e nós devemos observar que o exercício pede que a figura seja rotacionada, ela seja devolvida à posição original por meio de uma rotação de um ângulo que seja inferior a 360 graus. A forma de recolocar a tela na posição original, obedecendo ao que foi estabelecido, é girando-a em um ângulo D. É importante lembrar da exposição que eu fiz anteriormente, quando expus pela primeira vez o conceito, a ideia de rotação, de uma figura em torno de um ponto, que é importante descrever tanto a medida, o ângulo, a amplitude que será feita, o deslocamento dessa figura a partir de um ponto fixo, a rotação dela, e também a indicação do sentido que essa rotação tem que ser realizada. Então nós vemos uma alternância aqui nas alternativas, além de medidas em grau do ângulo que essa figura tem que ser rotacionada e que sentido isso deve ser feito, se é no sentido horário ou no sentido anti-horário. Vamos então organizar o processo de solução da nossa questão. Eu reproduzo aqui a imagem original e vamos fazer algumas marcações. Todo exercício de geometria é importante que você faça anotações sobre aquilo que você tem. É uma maneira também de fixar as informações que foram colocadas e também deixar bem claro quais são as informações mais importantes do seu problema. Então, essa é a situação original. Nós temos aqui a nossa situação que nós precisamos, através de um movimento de rotação, que nós acabamos de estudar, recompor essa figura à situação original. Então, vamos a alguns passos. O primeiro passo, eu vou traçar uma linha vermelha aqui para fazer uma correspondência entre a nossa imagem, Assim fica fácil de ver que o nosso processo vai estar inteiramente resolvido quando esse segmento voltar à posição do segmento original, ok? Então, vamos fazer o seguinte, Vou considerar uma linha tracejada e vou fazer a movimentação desse segmento de 45 graus. Lembrando que eu tenho duas possibilidades. Eu posso rotacionar tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário.
a questão pede que a figura seja devolvida à posição original num deslocamento, numa amplitude de ângulo menor que 360 graus, no menor valor possível. Então nós já observamos que o caminho mais curto de restaurar essa figura à posição original é fazendo o caminho nesse sentido. Se nós deslocarmos então no sentido anti-horário, vai ser necessário percorrer um percurso maior para que esse segmento retorne então à sua posição original. Então nós já temos uma definição com relação ao sentido. Então, o sentido adotado é o da setinha que está indicado aqui, e o primeiro movimento de rotação, então o ponto B é o nosso ponto fixo de rotação, nós vamos então movimentar toda essa figura, respeitando todas as distâncias originais, ok? Então nesse primeiro movimento de 45 graus, nós já restauramos parte do processo, né, de devolver a nossa figura à forma que está indicada aqui, 45 graus. Eu preciso fazer agora mais um movimento, né? Então, agora esse segmento encontra-se totalmente na horizontal, né, na linha do horizonte, e o segmento definitivo encontra-se na vertical. Então, nós observamos, como isso é um quadrado, o ângulo, né, que precisamos mover essa figura é de 90 graus. E é isso que nós vamos fazer agora. Então eu tenho aqui a posição anterior, né, a linha tracejada, e o segmento então devolvido à posição que nós desejamos. Então foi feita uma movimentação desse segmento, né, como se fosse movimentar a figura, de 90 graus no sentido horário. Ok? Com isso, né, nós temos a indicação de todo o processo que foi realizado. Então, nós temos agora a soma, né? Primeiro, uma rotação de 45 graus, seguida por uma rotação de 90 graus, totalizando então uma rotação de 135 graus. Então, nós fizemos uma movimentação de 135 graus a partir da figura que ficou solta, né, rente à parede, até restaurá-la e fixá-la novamente pelo ponto original. Nós temos então as condições de assinalar a alternativa da nossa questão. Para recolocar a tela na sua posição original, deve-se girá-la rente à parede no menor ângulo possível, inferior a 360. Nós encontramos então que o ângulo é de 135 graus e a rotação deve ser feita no sentido, né, dos ponteiros no relógio analógico, no sentido horário. Portanto, a resposta para essa questão é o item B. Com isso, eu encerro essa apresentação, né, desses conteúdos. Espero que sejam proveitosos para uma próxima situação de aplicação do Enem e desejo uma boa prova a todos. E olha, uma dica boa é fazer refeições leves antes da prova. Por hoje é só, mas amanhã tem mais aula aqui no Play no Enem.